Olá, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero comentar sobre um dos assuntos que os cristãos e as pessoas em geral, você pode ser até um ateu, mas você tem que saber. O assunto é: quando tudo está dando errado, o que fazer? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, nós temos que adorar a Deus. Temos que adorar a Deus quando tudo vai bem e quando tudo vai mal, nós temos que glorificar o nome do Senhor. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Adorar a Deus quando tudo vai mal. Eu tirei a barba. Fazendo um vídeo sem a barba, o pessoal pode estranhar. Pois é, meu irmão, minha irmã. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Acione o sininho para toda vez que eu postar um vídeo aqui, o YouTube informe a você. Deixe o seu comentário aqui embaixo. E daqui a pouco a gente volta. Amém. Quando tudo estiver dando errado, adore a Deus. Meus irmãos, peguem as suas Bíblias e abram no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 22. Amém. E diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou sobre a terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, tem hora que a gente pergunta para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que tudo vai mal na minha vida? E todo cristão, todo aquele que crê, ou até mesmo ateu, passa por isso. A própria Bíblia diz que existe o dia mau e que nós vamos passar por ele. Então, o dia mau, ele demora, mas ele chega. Todos nós passamos por um deserto. Abraão teve que passar pelo deserto. O povo de Israel teve que passar pelo deserto. Moisés, antes de resgatar o povo do Egito, ele passou 40 anos no deserto. Elias teve que passar pelo deserto. E até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve que passar 40 dias no deserto. Então, meu irmão, existe o deserto na nossa vida. Existe aquele dia em que tudo vai mal. Existe aquele dia que você não consegue emprego, as coisas dentro de casa não vai bem. Academicamente falando, né? Tem gente que faz curso, faz faculdade, tem profissão, mas não consegue arrumar nada na sua área. Até aqueles que são de igreja, membros de igreja, né, os cristãos, às vezes passam prova dentro da própria igreja. Então, o dia mau, ele chega. E, de repente, você está passando problema na área sentimental, na área acadêmica, na área profissional, na área financeira, na área material e na área espiritual. De repente, seu ministério não está indo bem. Quando tudo estiver dando errado, glorifique o nome do Senhor. Meu irmão, lá em Atos 16, a partir do versículo 16 até o 26, Paulo e Silas, eles estavam andando por uma cidade e de repente veio uma jovem dizendo: Olha, esses homens aí anuncia o caminho da salvação, eles são servos de Deus, eles realmente pregam o verdadeiro caminho, o evangelho e blá 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 e blá blá blá. Pois é, quando o apóstolo Paulo sentiu que estava recebendo muito elogio, o que ele fez?
Ele repreendeu o demônio que estava dentro daquela menina. Eu imagino se fosse no dia de hoje. Muitos pregadores hoje iriam se gloriar. Fazer o quê, né? A gente prega o evangelho, a gente faz o que pode. Isso aí, nós somos pregador, né? Plateia, palco. Isso aí. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele não quis receber elogio vindo de Satanás. Sim, porque aquela menina, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela trabalhava com adivinhação, ela era escrava, tinha um dono, e o dono lucrava muito com isso. E aí, o apóstolo Paulo repreendeu aquele demônio, porque ele não quis receber elogio de Satanás. O elogio a qual o homem tem que receber tem que vir de Deus. Então, por causa disso, ele pagou um preço muito alto. Foi preso ele e Silas. E colocaram Paulo e Silas, depois de ter sido envergonhados em praça pública, eles apanharam. Eles foram presos e foram para o interior do cárcere. E aí, no interior do cárcere, que só ficavam os piores presos, eles tinham que ficar lá no fundo, eles, presos pelas mãos e pelos pés, não reclamaram. Pelo contrário, a Bíblia fala que eles começaram a cantar hinos ao Senhor. Eles estavam cantando hinos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Eles estavam lá cantando louvores, todo mundo estava escutando, e de repente à meia-noite, o Espírito Santo de Deus desceu ali na cadeia, houve um tremor, e a Bíblia diz que todos, absolutamente todos, foram beneficiados com a liberdade. Sim, meu irmão, minha irmã, quando tudo estiver dando errado, cante louvores, glorifique o nome do Senhor, porque o diabo está esperando você blasfemar. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, eu não mereço isso. Eu sou crente, eu dou dízimo, eu tomo a Santa Ceia, eu vou no culto todo dia de culto. Eu sou crente, eu não tenho que passar por isso. A tua palavra diz que não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí Deus lá de cima ficou olhando. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados? Meu irmão, minha irmã, por mais que a gente pense que não, mas tudo que a gente passa é culpa nossa. Deus não tem culpa de nada. Meu irmão, a Bíblia mostra que Deus é bom o tempo todo e Ele não pode mudar. A Bíblia diz que Deus não muda. Ou seja, Deus foi bom, Deus é bom e Ele vai ser bom para a eternidade. Então, não culpe a Deus pelo que você passa. Não culpe a Deus, porque se tem alguém que quer ver a tua felicidade, esse alguém é Deus. Outra coisa, nós temos que adorar a Deus em todas as circunstâncias da vida. Por quê? Porque simplesmente Ele é Deus. Então, se Ele é Deus, pelo fato dele ser Deus, Ele já deve ser adorado. Quando você tem tudo, quando você tem um pouquinho, ou quando você não tem nada. Só pelo fato dele ser Deus, já é um motivo da gente adorar, da gente glorificar o nome dele, da gente mostrar para ele que a gente não serve a Deus por interesse financeiro, por interesse material. Pelo contrário, nós devemos adorar a Deus porque ele deu o Filho dele para nos resgatar do charque de lodo, do mundo do pecado. É só por isso, dá um glória a Deus aí agora. Dá um glória a Deus aí, irmão. Eita glória! Muito bem. Glória a Deus por isso. E como eu já disse aqui, o ser humano, ele se queixa dos seus próprios pecados. Nós é que somos culpados. Deus não é culpado de nada, não. Deus, ele não tem culpa do ser humano ter caído na desgraça que caiu. Sim, Deus, ele fez um mundo perfeito, ele fez o homem de maneira perfeita, o homem não tinha pecado, o homem era perfeito, tudo era perfeito, e por causa da desobediência do homem, agora a gente passa o que está passando. Nós devemos confiar em Deus, principalmente quando
tudo está contra nós. Meu irmão, minha irmã, quando a situação mostrar que tudo está contra você, você deve lembrar que existe um Deus que ele é a teu favor. Se o mundo está contra você, mas se Deus é o teu favor, se ele está a teu favor, isso quer dizer que você tem a maioria. Lembra daquela viúva de Sarepta lá em 1 Reis 17, do 8 ao 16? Aquela mulher não tinha nada, só tinha um pouquinho de farinha. Ela ia fazer um pão, um bolo, e ia dar para o filho dela comer. Ela ia comer e os dois iam morrer, porque já não tinha mais nada, nem na casa dela e nem em Israel. Mas tinha um profeta chamado Elias. E Elias falou: mulher, faz um desafio. É no meio da prova que você tem que ter fé. Tá vendo esse pouquinho de farinha que você tem? Faz um bolo para mim. Faz um bolo para mim. Pega um pouco de água e confia que não vai faltar nada para você enquanto haver seca em Israel. Aquela mulher ainda ficou assim: mas eu só tenho isso aqui, eu e meu filho vamos comer, depois nós vamos morrer. Mas quando Deus entra no negócio, não tem morte, tem vida. E para haver vida, tem que haver alimento, tem que haver, paz, tem que haver coisas boas para que a vida de alguém possa ser prolongada. Meu irmão, minha irmã, e é isso que Deus faz. Quando Deus promete, ele cumpre. E através da boca do profeta Elias, ele disse que não ia faltar farinha na panela da viúva. Ela já não tinha nada a perder mesmo. Pegou o pouco que ela tinha, deu ao profeta, deu água para o profeta. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque ela tinha um pouquinho de farinha. Aonde que ela arrumou aquela farinha? Sim, porque a mulher não tinha trabalho naquela época, era uma seca terrível em Israel, porque não estava chovendo, porque o próprio profeta Elias tinha profetizado que não iria chover. Então, as mulheres na época, de repente, tinham que se prostituir para arrumar alguma coisa. A realidade era essa. Mas ele disse: faz primeiro para mim, que não vai faltar para você. Anda se dizendo que a gente não tem mais que dar dízimo, porque o dízimo agora é do Velho Testamento, que não sei o quê. Meu irmão, não caia nessa, Não caia nessa. Continue dando seu dízimo. O dízimo é bíblico e o Novo Testamento nunca anulou o dízimo. Nem no Novo Testamento tem alguma coisa dizendo que o dízimo está anulado e que a gente não precisa dar mais. Sim, tem uma outra maneira de você contribuir. Ou você dá 10%, que é bíblica, o dízimo, ou você vende tudo que tem, carro, casa, seus móveis, seus bens, e dá tudo na mão do pastor. Você pode fazer isso também. Bom, aqui para nós, eu prefiro a primeira opção, Eu prefiro dar 10% do que eu ganho e ficar com 90% do que eu ter que vender tudo que eu conseguir na minha vida e ficar sem nada. Bom, se bem que a Bíblia mostra que se você fizer isso também, não vai faltar nada para você, é uma questão de fé. Então, minha irmã, meu irmão, ela confiou na palavra do profeta, ela deu a oferta dela, que era a única que ela tinha. Ela, quando abriu a panela depois da palavra do profeta, ela viu que ela tinha farinha até para dividir com os outros. Isso é o poder de Deus. Quando tudo estiver indo de errado na tua vida, quando todas as áreas da tua vida estiver dando errado, glorifique o nome do Senhor, porque Ele não vai deixar você nessa escassez. Sim, primeiro que o nome dele não pode ser blasfemado. Ele nunca vai deixar um servo dele fiel, que cumpre a palavra dele, passar necessidade e ser envergonhado. Envergonhado é o diabo, você não. E para terminar, meu irmão, não existe outro jeito. No meio de uma escassez, você tem que confiar na palavra de Deus. Lá em Mateus 6, 25 e 24, a Bíblia vai te mostrar que Jesus fala que o Senhor prometeu cuidar da gente. Deus, ele cuida de uma flor. Deus, ele cuida de um passarinho. Deus, ele cuida de uma bactériazinha,
E Jesus falou, vocês valem mais do que tudo isso. Jesus falou, se vocês ouvirem um filho de vocês pedir pão, vocês vão dar uma pedra para ele? Tem pai que dá, né? Que tem homens aí que não amam a família. Mas não é o caso de Deus. A Bíblia diz que Deus ama mais do que uma mãe ama, né? O amor que a mãe tem por um filho quando ela ama um filho não é nem 10% do amor que Deus tem por mim e por você. Então confie na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Deus, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Também você pode meditar em Hebreus 11, do 1 ao 6, né? No versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé que no meio da dificuldade, Deus vai abrir uma porta. Meu irmão, Deus é especialista em trabalhar no sobrenatural. A Bíblia nos afirma que o justo ele tem que viver pela fé. Viva pela fé, no sentido de que você tem fé que Deus não vai te abandonar, que Deus vai suprir as tuas necessidades no tempo certo, no tempo que Ele julgar propício. Sim, porque a gente tem que ter fé que até o tempo pertence ao Senhor e que no tempo certo, no tempo que Ele julgar hábil, Ele vai lançar a providência na minha e na sua vida. Que Deus possa te abençoar. Fique com essa palavra. Olha, mande esse vídeo para pessoas que precisam ouvir uma palavra de ânimo, né? Porque nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nós temos passado dias difíceis sobre a terra. Nós temos visto aí, uns se dividem para a esquerda, outros se dividem para a direita, né? Se é o que você me entende, você está me entendendo o que eu quero dizer? Hoje em dia, as famílias estão se dividindo, né? Os amigos, e tudo isso são provações que estão vindo sobre o homem. E isso, às vezes, faz a gente pensar, por que eu estou passando por isso? Faça como Jó. Não é para entender, é para obedecer. Jó não sabia o porquê que ele estava passando por isso. Eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que fala sobre o mistério de Jó, sobre o porquê que Jó passou tudo aquilo que ele estava passando. E você vai descobrir que não era para ele entender o que ele estava passando, era para ele obedecer. Tudo que Deus quer é que eu e você possamos obedecer a palavra dele. Obedeça a palavra de Deus e tudo vai bem na tua vida. Meu irmão, minha irmã, deixe seu like, comente aqui embaixo, me dê a paz do Senhor pelo menos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para toda vez que eu postar um vídeo aqui, o YouTube informar você. Que Deus possa te abençoar. Tá passando por prova? Você não é o único, você não é a única. Deus, ele lança providência no deserto. Deus possa te abençoar.